A serpente era Satanás encarnado. Outra visão afirma que Satanás foi capaz de aparecer no jardim na forma de uma cobra ou dragão. Alguns que apoiam essa posição leem Gênesis 3 horas e 1 minuto. A serpente era mais astuta do que os animais do campo, e entendem que isso significa que a serpente não era como os animais do campo. Dito isto, ele não é um deles. Caso contrário, o texto diria qualquer outro animal no campo. Muitos cristãos acreditam que Ezequiel 28:2.12-17 se refere a Satanás de alguma forma, referindo-se a ele como o querubim ungido no Éden, o jardim de Deus. Esta posição explica melhor do que as anteriores porque a serpente falou, porque tentou Eva e como a maldição de Deus sobre a serpente afetou não apenas o relacionamento entre a serpente e o homem. No entanto, essa visão tem suas próprias dificuldades. Por que Gênesis ainda se dá ao trabalho de mencionar uma cobra, usando uma palavra hebraica comum para cobra, nachas, e ligando-a à besta do campo, se nenhum animal estava realmente envolvido? Se o culpado não era a cobra física, por que a praga aconteceu com a cobra e sua prole? O que significa que Satanás teve que rastejar de bruços? Essa visão também levanta uma questão muito debatida sobre a capacidade de Satanás de se manifestar na carne. A cobra está possuída por Satanás. A visão mais popular entre os cristãos hoje é que Satanás possui uma cobra. Esta posição combina os pontos fortes das outras duas perspectivas, minimizando as dificuldades. Como declara Gênesis 3, uma serpente real participou da tentação, mas como o Novo Testamento parece indicar, Satanás também foi o responsável, João 8 horas e 44 minutos. O Novo Testamento fornece um exemplo de espíritos malignos que possuem animais, porcos, em Lucas 8 horas e 33 minutos, então os cristãos não contestam a capacidade de Satanás realizar uma ação semelhante a esta. Como ponto de vista anterior, este oferece uma explicação razoável para a capacidade da serpente de falar de forma inteligível e seu desejo de tentar Eva. Se você tomar este ponto de vista, então a primeira metade da maldição de Deus, Gênesis 3 horas e 14 minutos, sobre a serpente pode aplicar-se à criatura existente, enquanto a segunda metade, Gênesis 3 horas e 15 minutos, pode ter sido dirigida apenas ou principalmente ao ser maligno que a possuiu. No entanto, existem algumas objeções a esta posição que precisam de explicação. Por que Deus culpa a serpente, uma criatura não racional, em Gênesis 3 horas e 14 minutos, por que fizeste isso, e amaldiçoou a serpente e sua prole se Satanás tinha sido realmente o culpado? Conclusão. Se é uma cobra real amaldiçoada a dar de bruços, isso significa que ela se move de maneira diferente. Ela tem asas ou pernas. Embora existam respostas razoáveis para essas perguntas, não podemos ter certeza por causa do pouco que a Bíblia nos diz sobre essa condição. As coisas nem sempre são o que parecem à primeira vista. Isso geralmente se torna aparente quando estudamos a Bíblia em detalhes. No que diz respeito às cobras no jardim, muitas perguntas permanecem sem resposta e devemos hesitar em respondê-las. Ou não temos conhecimento suficiente ou o Espírito Santo escolhe não nos revelar informações suficientes para tirarmos conclusões. As visões próprias parecem fazer mais sentido na Bíblia e são menos problemáticas do que outras, mas nossas cápsulas não são herméticas. Embora seja interessante considerar a aparência da serpente, e é importante considerar como o diabo trabalha, 2 Coríntios 2 horas e 11 minutos, a questão mais importante é como ele conseguiu enganar a primeira mulher e como Satanás continuou a seduzi-la. As pessoas hoje duvidam da palavra de Deus. Assim como em Gênesis 3 horas e 1 minuto, onde ele levou Eva a questionar a confiabilidade da declaração de Deus, Deus realmente disse que o inimigo está atualmente atacando a confiabilidade de Gênesis 1, semelhante ao resultado fatal. Muitos crentes caem nessa ilusão e optam por ignorar ou reinterpretar o que a Bíblia diz sobre a origem do primeiro homem e o primeiro pecado. O ataque teve consequências devastadoras porque minou nossa compreensão da autoridade das Escrituras e o fundamento da mensagem, o Evangelho de salvar almas. Aprendendo com os erros de Eva, precisamos tomar uma posição firme contra a palavra de Deus, começando com Gênesis.
A serpente, em símbolo do mal, e o Evangelho? Desprezada, detestada, abominada. Desde que a serpente tentou Eva no jardim, serpentes foram odiadas como nenhuma outra criatura. Talvez o ponto baixo da serpente seja a sua ligação com Satanás. Prestando atenção de volta a Gênesis 3, o apóstolo João escreveu: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Apocalipse 12, 9, 20, 2. Jesus castigou os escribas e fariseus por sua hipocrisia, chamando-os de serpentes e uma raça de víboras. Mateus 23h33. João Batista usou esta mesma figura para descrever fariseus e saduceus. Mateus 3h07. Salomão comparou o vinho intoxicante à picada de uma serpente e veneno de uma víbora. Provérbios 23h32. Davi disse que homens maus afiam a língua como a da serpente, veneno de víbora está em seus lábios. Salmo 143. Os profetas retrataram serpentes como símbolos de julgamento. Jeremias 8h17, Amós 9h03. Independentemente de suas conotações negativas, Deus ocasionalmente usava serpentes para fins dignos. Ele transformou as varas de Moisés e Arão em serpentes como sinais de que Deus Todo-Poderoso tinha enviado aqueles homens para libertar os israelitas. Êxodo 4, 3, 5, 7h09. Depois que cada mágico egípcio jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes, Deus demonstrou seu poder superior pela vara de Arão engolir as outras varas. Êxodo 7h12. Mais tarde, o Senhor usou serpentes ardentes para julgar os israelitas murmuradores. Números 21h06. Deus instruiu Moisés a fazer uma serpente de bronze e colocá-la em um poste de modo que qualquer um mordido por aquelas cobras de fogo pudesse olhar ela e ser curado. Números 21h08. Infelizmente, nos últimos séculos muitos judeus cometeram idolatria vergonhosa com esta serpente de bronze. Quando o rei Ezequias quebrou em pedaços essa imagem transformada em ídolo, chamada Neusha, a escritura elogiou-o. 2 Reis 18h04. Deus tinha um último e surpreendente papel para essa serpente de bronze. Numa estranha reviravolta, o Criador referenciou a serpente insultada como uma imagem de sua morte sacrificial na cruz imediatamente antes dele dizer as palavras bem conhecidas das Escrituras. João 3h16. Jesus comparou a si mesmo com a serpente de bronze, da mesma forma como